Minha boca pronunciou e pronunciará milhares de vezes o Pai Nosso, mas só em parte o entendo. Hoje, quero tentar uma oração que seja pessoal, não herdada. Sei que se trata de uma tarefa que exige uma sinceridade mais que humana. É evidente, em primeiro lugar, que me está vedado pedir. Pedir que não anoiteçam meus olhos seria loucura. Sei de milhares de pessoas que veem e que não são particularmente felizes, justas ou sábias. O processo do tempo é uma trama de efeitos e causas, de sorte que pedir qualquer mercê, por ínfima que seja, é pedir que se rompa um elo dessa trama de ferro. É pedir que já se tenha rompido. Ninguém merece tal milagre. Não posso suplicar que meus erros me sejam perdoados. O perdão é um ato alheio e só eu posso salvar-me. O perdão purifica o ofendido, não o ofensor, a quem quase não afeta. A liberdade de meu arbítrio é talvez ilusória, mas posso dar ou sonhar que dou. Posso dar a coragem que não tenho. Posso dar a esperança que não está em mim. Posso ensinar a vontade de aprender o que pouco sei ou entrevejo. Quero ser lembrado menos como poeta que como amigo. Que alguém repita uma cadência de Dunbar ou de Frost, ou do homem que viu à meia-noite a árvore que sangra, a cruz, e pense que pela primeira vez a ouviu de meus lábios. O restante não me importa. Espero que o esquecimento não demore. Desconhecemos os desígnios do universo, mas sabemos que raciocinar com lucidez e agir com justiça é ajudar esses desígnios, que não nos serão revelados. É com esses versos, pertencentes ao poema Uma Oração, escrito em 1969 pelo poeta argentino Jorge Luis Borges, que saudamos liricamente, poeticamente e enfaticamente a todos vocês que nos acompanham, que nos honram e que interagem conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 23. Hoje discorrendo sobre um tema que me é muito caro, porque faz parte da minha vida. É um tema que integra a minha existência. A nossa reflexão de hoje será sobre cegueira e arte. Mas antes de qualquer coisa, é preciso que nós falemos de dois nomes que são citados aqui no poema do Borges. O primeiro nome é o de Dunbar. Este nome faz referência a Paul Laurence Dunbar, um poeta norte-americano que foi um dos primeiros afro-americanos, um dos primeiros escritores, um dos primeiros poetas afro-americanos a ganharem reconhecimento nacional no território dos Estados Unidos. Ele, em 1903, escreveu as letras das canções do primeiro musical da Broadway, em que só atuavam negros. O musical se chamava Endow Me. E nesse musical os atores eram todos negros
e as letras das canções foram feitas por Paul Laurence Dunbar. O outro nome é Frost. Frost faz referência a Robert Frost, outro poeta norte-americano, o autor do célebre poema O Caminho Não Trilhado. Frost tem a curiosidade de ter publicado seus 2 primeiros livros, embora seja norte-americano, ele os publicou em Londres, ele os publicou na Inglaterra. Tinha uma poesia extremamente profunda, mas simples de ser compreendida. Ele não utilizava uma linguagem muito rebuscada, ele costumava utilizar uma linguagem mais simples. E por que nós escolhemos Borges para abrir essa nossa edição de hoje? Por que escolhemos Borges para ilustrar esse nosso tema de hoje? É porque Borges, nascido em Buenos Aires, na Argentina, em 1899 e falecido em 1986, na cidade de Genebra, na Suíça, ele se tornou cego. Ele perdeu a sua visão. Essa visão foi perdida gradativamente ao longo de sua vida. E Borges discorreu bastante sobre a questão da cegueira. Ele até ditou uma conferência em Buenos Aires em 1977, falando sobre a cegueira. E nessa conferência ele cita coisas muito interessantes, como, não só nessa conferência, mas ao longo da obra poética dele a partir de 1955, quando ele se convenceu, quando ele percebeu que a perda da sua visão, assim como ocorrera com seu pai, assim como ocorrera com a sua avó, seria irreversível. Borges, então, passou a se dedicar mais à poesia. E ele escreveu um livro em 1969 chamado Elogio da Sombra. Nesse livro Elogio da Sombra é que está o poema que foi lido na abertura do nosso vídeo de hoje, que é o poema Uma Oração. Também nesse livro, Elogio da Sombra, em um poema homônimo, isto é, em um poema que tem o mesmo nome do livro, ele fala sobre um filósofo, o filósofo Demócrito de Abdera. Demócrito de Abdera. Quem foi Demócrito de Abdera? Foi um dos principais propagadores do atomismo. O que é o atomismo? O atomismo é a opinião, a crença, não é a compreensão de que todas as coisas no mundo, no universo, são feitas de átomos. Pensar que ele disse isso séculos antes de Cristo. E hoje é uma realidade. Todos nós sabemos dos átomos, todos nós sabemos que todos os elementos são feitos a partir dos átomos. E Demócrito de Abdera, segundo Borges, teria arrancado seus olhos para não pensar. Ele diz: Demócrito de Abdera arrancou seus olhos para não pensar. Para melhor pensar, aliás. Demócrito de Abdera arrancou seus olhos para melhor pensar. O tempo foi o meu Demócrito. Isto foi o que disse o escritor argentino Jorge Luis Borges. Borges, em sua conferência em 1977 na Argentina, ele fala sobre questões bem interessantes como a perda do mundo das aparências. Ele fala que a cegueira para ele nada mais é do que a perda do mundo das aparências. Isso pode ser visto de maneira positiva, porque se nós perdemos o mundo das aparências, nós ganhamos o mundo das essências. Assim como, por exemplo, ele mesmo diz, assim como outro artista cego, que é o fotógrafo esloveno Eugen Baučar, ele diz que a cegueira não é uma forma de escuridão. Se ela fosse uma forma de escuridão, de certa forma isso também poderia ser visto pelo lado positivo, uma vez que, se nós entendemos
que a solidão, que a escuridão é uma espécie de tela vazia a ser preenchida pela luz, assim como o silêncio é uma tela vazia a ser preenchida pela voz, então isso pode ser levado de certa forma, entendido de certa forma, como algo positivo. Mas cegueira não é escuridão. Estar cego não é estar no escuro. Prova disso é esse que vos fala. Em 1981, em um programa apresentado pela série de televisão mexicana La Poesía en Nuestro Tiempo, Borges diz que a cegueira é uma forma de encarceramento, é uma forma de solidão. E ele é interrompido pelo escritor mexicano Octavio Paz, que diz, olha, pode até parecer uma forma de encarceramento, pode até parecer uma forma de solidão, mas ouvindo, ou seja, lendo através da palavra ouvida, volta-se ao tempo dos gregos que ouviam as epopeias de Homero. Volta-se ao tempo dos provençais que ouviam os poemas serem cantados, os poemas trovadorescos serem cantados. Então é interessante nós pensarmos que o fato de sermos cegos nos aproxima dos gregos do tempo de Homero e nos aproxima dos provençais do período trovadoresco, ou seja, nos aproxima de uma tradição encantadora e interessantíssima. Aliás, por falar em Homero, há quem diga que Homero não existiu, que houve 6 ou 7 poetas gregos ocultos sob esse pseudônimo, que era Homero. Mas todas as imagens, todas as vezes que se representou Homero sob a forma de imagens, Homero foi imaginado cego. Homero foi imaginado cego. Existe inclusive uma pintura que o apresenta acompanhado por um guia que se chamaria Glaucus. Homero está acompanhado pelo seu guia Glaucus. Camões, o autor de Os Lusíadas, também um épico, era cego de um dos olhos. John Milton, o inglês que em 1667 compôs o poema épico O Paraíso Perdido, ele o fez depois de estar cego. Então a gente pode entender que a cegueira transportou esses poetas para uma existência épica, para um plano épico. Porque a condição principal da épica não depende da visão. A condição principal da épica é a memória. E nós, cegos, somos obrigados a desenvolver a memória. Porque vocês, meus caros espectadores, minhas caras espectadoras que enxergam, se precisam fazer uma anotação, fazem na sua cadernetinha. Cego não tem como anotar em cadernetinha, ele precisa da reglete para escrever em braille, e as cadernetinhas são muito pequenas e a reglete é grande. Mesmo a de bolso é grande, para se escrever numa cadernetinha. Então nós precisamos desenvolver a memória, e a memória é fundamental na épica. Inclusive, uma das características bastante elogiadas em Borges era a memória. James Joyce, o escritor irlandês, autor de Ulisses, autor de Finnegan's Wake, também se tornou cego, ficou cego ao longo da vida. Escreveu grande parte das suas obras ditando-as a alguns de seus discípulos, entre eles Samuel Beckett, o grande dramaturgo Samuel Beckett. Assim como foi com Milton também. Eles memorizavam. Você pensar, por exemplo, que Milton chegava a memorizar 54 versos de 11 sílabas cada um e ditá-los depois.
Pensar que Joyce guardava as suas frases na memória para quando alguém o visitava, ditá-los para que alguém o escrevesse. As escrevesse, né, as frases. Borges a mesma coisa, tinha uma secretária, Maria Kodama, com quem ele inclusive se casou no final da vida. Maria Kodama escrevia os poemas, ele ditava e Maria Kodama os escrevia para ele. A cada ano ele publicava 30 poemas. Né? Os livros dele eram compostos por 30 poemas, né? A partir de que ele perdeu completamente a visão, eram assim. Então ele criava a cada ano 30 poemas, os ditava a Maria Kodama e os enviava à editora que os publicava. Não podemos nos esquecer de um brasileiro, Aderaldo Ferreira de Araújo. Aderaldo Ferreira de Araújo, o cego Aderaldo, presente no poema, aliás, presente no cordel, A Peleja de Cego Aderaldo com Zé Pretinho, de Firmino Teixeira do Amaral. Cego Aderaldo era repentista, Cego Aderaldo era violeiro, Cego Aderaldo sonhava em verso. Cego Aderaldo percorreu todo o sertão nordestino, levando o repente, levando o cordel, levando a poesia popular nordestina, mesmo sendo cego. Ele tocava a sua viola, ele fazia os seus improvisos e guardava tudo de memória. Então, mais um exemplo de escritor cego, não é? De poeta cego, de artista cego. E nós temos aí vários. O próprio Balchar, o fotógrafo esloveno, ele diz coisas muito interessantes sobre a cegueira. Ele fala que nós cegos somos os únicos que podemos encarar de frente a luz e a escuridão. Porque a gente não se perde no escuro. Né? O escuro para a gente não tem problema. A gente não vai ficar embaraçado, confuso com o escuro. E a luz intensa também. Isso, é claro, falando-se das pessoas completamente cegas, que não têm nem mesmo a percepção da luminosidade, a luz intensa também não confunde, não atrapalha o cego. Então o cego pode enfrentar a luz intensa e pode enfrentar a escuridão intensa também, encarando-as de frente, como diz Balchar. Existem também, ao longo da tradição cultural, figuras importantes que são cegas. Como não falar do Édipo, de Sófocles, que vazou seus olhos depois que ficou sabendo que havia alimentado um romance com sua mãe? Como não falar de Sansão, que no fim de sua vida teve seus olhos vazados? Como não falar de Tiresias, o adivinho, que está presente em praticamente todas as peças de Sófocles? Ele é cego, mas pode prever o futuro. Foi ele quem previu a sorte, ou melhor dizendo, a má sorte de Édipo. Não é a tragédia que lhe sucederia. Existe uma lenda na Ásia, na Mongólia, que trata de um herói chamado Tarvá. O Tarvá, ele tinha o poder de visitar o mundo dos mortos. E quando toda a população da Mongólia foi acometida por uma peste, quase todos ficaram doentes, os saudáveis se foram e os deixaram à própria sorte. Tarvá foi ao mundo dos mortos e lá recebeu o dom de contar histórias, de poder contar todas as histórias. E com a sua memória, com as suas histórias, retornou ao mundo dos vivos e alegrou a todos pelo resto de sua vida. Detalhe, Tarvá, enquanto o seu espírito estava no mundo dos mortos, teve os seus olhos físicos devorados pelos corvos. Então, na hora em que ele volta ao corpo, ele está cego. Mas mesmo assim, ele diverte e ele traz a alegria
e o saber a todos os habitantes da Mongólia. Essa lenda está presente em uma série de crônicas intitulada A Cegueira e o Saber, publicada entre novembro e dezembro de 2004 pelo escritor mineiro Afonso Romano de Santana em sua coluna no jornal O Globo. Depois, essas crônicas farão parte de um livro de sua autoria, não é, de Afonso Romano de Santana, um livro lançado em 2006 pela editora Rocco, que também se chama A Cegueira e o Saber. É importante nós pensarmos nisso, que a cegueira não opõe obstáculos, não impõe obstáculos à arte. Pode-se fazer arte sendo cego. Pode-se fazer poesia sendo cego. Não é necessária a visão para a poesia. Daí imaginar-se um Homero cego, um Homero sem a visão física. A poesia é do coração. A poesia é da alma. E a partir do momento em que o cego, que decide ser poeta, aprende as maneiras de melhor expressar essa poesia, ele a expressa. E quando ele a expressa, ninguém pode impedir que ela seja veiculada. Ninguém pode impedir que ela seja transmitida. Ninguém pode impedir que ela seja partilhada. Vimos aí quantos escritores cegos. Vimos aí quantas personagens cegas. Borges, aquele mesmo Borges do início desse nosso vídeo, dessa nossa transmissão, dizia uma frase muito interessante. A frase é: os poetas, como os cegos, enxergam no escuro. E para concluir o nosso vídeo de hoje, para concluir a nossa transmissão de hoje, eu partilho com vocês mais um poema. Desta vez, do brasileiríssimo Carlos Drummond de Andrade. Um poema que foi publicado em seu livro Alguma Poesia, em 1930. Um poema que se intitula Memória. Logo a memória tão fundamental aos cegos, logo a memória tão fundamental ao epos, não é, ao gênero épico. É por isso que a gente vai terminar esse programa, esse vídeo, essa transmissão, antes, é claro, dos agradecimentos, com Drummond, que não é cego, não escreveu poesia épica, mas trata da memória de uma maneira belíssima. O poema é assim: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Pois bem, pessoal, eu agradeço a todos que nos assistem, a todos que nos acompanham, que interagem conosco. Agradeço em especial a minha amada, que hoje se faz presente, que hoje se encontra aqui nesse vídeo. Ela está aparecendo, ela está assistindo, ela está me inspirando. Agradeço a ela e agradeço a todos vocês que estão conosco, tornando possível e tornando útil o Sala de Poesia. Esta foi a nossa edição de número 23. Ficaremos um tempo sem publicar edições por conta dessa questão da quarentena, por conta da questão da Covid-19, mas daqui a algum tempo regressaremos com mais um Sala de Poesia.